Que a paz abundante do Senhor transborde no seu coração nesta noite. Que essa graça que vem do nosso Senhor e Salvador fortaleça a tua vida nesta hora. Que o Espírito do Senhor que já está aqui possa tocar o seu coração. Eu queria que você desse a mão para a pessoa que está pertinho de você agora. E que você pudesse, nesta hora, abençoar esta pessoa que está aí próxima. Eu gostaria que você levantasse a sua voz com fé, dizendo: Deus, eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã nesta hora, para que nesta noite o Senhor venha estabelecer todo o teu querer e efetuar na vida dela. Na vida dele, Senhor, eu oro nessa hora. Comece a orar agora. Comece a clamar ao Senhor agora em nome de Jesus. Meu irmão, eu não posso fazer isso por você. Eu não posso abrir a tua boca. Mas se você abrir a tua boca nessa hora, se você der o primeiro passo diante de Deus e crer, e apenas declarar sobre a vida deste irmão e irmã, comece a profetizar. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Basta dar um passo. Basta dar um passo. Creia no poder da oração, a oração do justo pode muito em todos os seus efeitos. Preparem-se para uma nova fase. Preparem-se para uma nova fase. Prepare-se para um novo. Prepare-se para um novo ciclo. Uma nova estação, um novo tempo. De castro mastridei. Reina la masana la bastana la masridei. Reina la baston castridas. Anastricas. Rimastridei. Analastra castra nastromas. Primastro mastridei. Igreja Batista Menorá, prepare-se para a nova fase. Prepare-se para o voo mais alto. Aleluia! Inalamastri nasride. Imalamastri nasride. Nandalamastri nasramastride. Ramalamastatalamasta nastrakas. Nandalamastri nastrakas. Primalastro mastride. Deus vai levar esta adoração aos quatro cantos desta terra. Preparem-se. Prepare os passaportes. Há uma couraça nova. Há um novo cinturão. Há um novo capacete. Há uma nova espada do Espírito. Como Davi dedilhava a sua harpa.
dedilhava a sua harpa e os demônios saíam do rei. Enquanto vocês profetizam, não é mais uma guitarra, não é mais uma bateria, não é mais um contrabaixo. Isto rasga os céus de bronze. Acalamas. Vocês levantarão altares de adoração. Altares de adoração do norte, sul, leste e oeste desta nação brasileira. Eu vejo vocês adorando no Vaticano. Ramasta casrire. A idolatria cairá. Ramastri nasrire. As imagens se curvarão. A idolatria cairá. No altar da adoração levantado ao Senhor. Preparem-se. O Senhor cuida, o Senhor protege. Eu sou a tua herança, eu sou a tua possessão. Não faltará recursos, apenas creiam e levante altares de adoração nesses dias. A sua voz será entoada em muitas comunidades e igrejas, na casa, mas também em muitas praças e ruas, nos morros do Rio de Janeiro. Ramalamasticas. Prepare-se. Uma nova fase, um novo tempo ministerial, um novo tempo espiritual, um novo tempo que o Senhor já tinha preparado. É o time, esta é a hora, este é o tempo, esta é a hora, diz o Senhor. Amastecas. E você dizia, por que não foi ontem? Porque há tanto tempo eu tentei e me frustrei, porque você foi na força do seu braço, você pensava que poderia, mas hoje há um jogar aos pés do trono, aos pés da cruz, aos pés do Senhor, o lugar da intimidade, o lugar da comunhão, o lugar da devoção, o lugar da revelação, é o lugar que eu estou atraindo o teu coração a cada dia. Rakasri masrirei. O Cronos passou, o tempo do homem passou, mas o Kairos chega. No relógio de Deus, o despertador tocou, diz o Senhor, para algo sobrenatural. Prepare-se. Prepare-se. Eu estava numa conferência em Recife, Deus me traz à memória isso. E eu orei por um jovem ministro de adoração da Igreja da Família, uma grande igreja de Recife. O nome dele é Eliseu. E naquele ano o Senhor me disse, você viajará muito. No final do culto ele disse, pastor, eu nunca saí de Recife. Esse jovem hoje, ele cruza as fronteiras. O pastor dele envia ele, mas ele continua edificando altares na sua igreja local, a base de todas as coisas. Não deixe de levantar os altares. Pare de se preocupar com os poços. Entulharam já tanto os teus poços. Eu não conheço a tua vida nos detalhes. Mas quantos poços foram entulhados? Por algumas vezes você pensou em dizer, chega, eu não vou mais. Chega, eu não preciso passar por isso. Tentaram entulhar os seus poços. Mas Abraão ensinou algo para o seu filho Isaque. Não é apenas a questão de abrir poços, cavar os poços. Abraão foi um homem que aprendeu a levantar altares.
Primeiro ele levantava o altar, depois ele ia cavar os poços, e então Deus o abençoava e multiplicava. A questão agora já, Isaac, os filisteus entulharam os poços. Uau! O rei disse: aparta-te de mim, porque você se tornou tão poderoso. E então Isaac diz: eu posso sair daqui, você pode entulhar os poços, porque a questão não é geográfica. Hoje você fecha os poços, mas aonde pisar a planta dos meus pés, eu estou debaixo de uma palavra. E aonde ele chegava, primeiro, ele não cavava poços, ele levantava altares. Os seus poços estão sendo reabertos, diz o Senhor. O tempo de dupla honra, pastores, eu não sei o que ele passou, mas o Senhor me mostra que ele passou muita guerra dentro dele. O diabo já tentou abortar o chamamento dele, o ministério dele, com crises, trazendo muitas vezes até incredulidade lá no passado. Mas hoje o Senhor diz: os seus poços são abertos, as águas são novas, e novas águas começam a fluir do seu interior, aonde pisar a planta dos seus pés. E aonde você chegar, levante altares ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluia! Aleluia! Uau! Eu sou meio doido mesmo, irmão. Ainda bem que eu vou embora da manhã, hoje à noite. Mas Deus me mostrava agora vocês adorando no Vaticano, próximos ao Vaticano, entrando ali, levantando altares de adoração. Uau! Já não é mais para altares para abençoar uma congregação, mas para abençoar uma nação. Eu não sei quando, não sei como, mas vocês pisarão lá. E o Senhor diz: eu protegerei, eu cuidarei, a minha mão estará sobre vocês, não temam. Uau! Quantos creem que a idolatria no Brasil vai cair por terra em nome de Jesus? Um dia entrei no Vaticano, meu irmão, todos passando a mão no pé de Pedro, tem uma grande estátua de Pedro, e meu irmão, eu entrei naquele lugar, todo mundo passando, o pé dele até polido, e meu irmão, eu cheguei lá, e pus a mão também, não para idolatria, mas eu disse: Senhor, eu quero andar sobre as águas como ele andou, ele não está aqui, é apenas algo simbólico, eu quero andar sobre as águas como ele andou. E então entrei cantando aquele hino antigo: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Comecei a abrir o braço e dizer: na presença dos deuses a ti louvor. E então eu ouvi, meu irmão, uma correria dentro do Vaticano. E as pessoas dizendo: o que está acontecendo? E então eu falei: eu vou me calar, porque se eu continuar eu sei que os céus vão se abrir e o Senhor vai estabelecer algo, mas está prestes a acontecer. Essa nação não está debaixo de um manto azul de Aparecida, mas está debaixo do sangue do Cordeiro, daquele que morreu, mas venceu a morte e está vivo, porque a vida triunfou sobre a morte. Aonde está a morte, a tua vitória? Esta nação é uma nação de adoradores. Diga para o seu irmão: você é um adorador do Senhor. Dá um abraço nesse adorador e diga: eu te vejo também lá no Vaticano, irmão, com eles. Recebe a viagem, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai adorar lá dentro da idolatria. Uau, sobrenatural, irmãos. Vocês vão pisar lá, preparem-se. Não deixe de levantar altares ao Senhor. Não deixe de levantar os altares de adoração ao Senhor. Você que já abraçou, pode se assentar.
Quantos estão com a sua Bíblia nas mãos? Diga amém. Metade da igreja trouxe a Bíblia. Vou dar mais uma chance. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga amém. Se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, no capítulo 12. Uau. Se eu fosse você, eu diria uau. Isso, a galera fica à vontade. Se quiser ficar aqui, se quiser descer, vocês... Então, eu tenho uma palavra para esta comunidade, para esta igreja, a Igreja Batista Menorá. Antes de nós lermos, eu queria agradecer mais uma vez o carinho, a honra que me recebem aqui. Sempre que eu e Flávia, a gente vem para cá, somos recebidos com tanto carinho, com tanta honra. Queria agradecer ao apóstolo, apóstola, aos pastores, a todos os pastores, líderes. Obrigado pelo carinho, né? Obrigado pela honra de estar com vocês aqui, poder servir de alguma maneira, poder ministrar a simplicidade do Evangelho de Cristo, mas o poder desta palavra manifesta em nosso meio. E obrigado, queridos, obrigado de coração. Uma honra estar aqui com vocês, em nome de Jesus, apóstolo. Espero vocês lá em Poços de Caldas, terra que mana leite e doce de leite, aleluia. Né? E aquele queijinho mineiro com doce de leite, oh glória. Eu já estou falando meio uai, que trem bom, aleluia. Vamos ler João capítulo 12. No versículo 1 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Diga assim comigo: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. E ele continua dizendo a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Diga comigo: a quem Jesus, um pouco mais forte, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos. Continuando, verso 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Diga assim comigo: Lázaro estava na mesa. Verso 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E não se deu aos pobres? Até aqui. Pai, estamos diante do maior livro da história da humanidade. Estamos diante da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela por si só é apenas letra que relata tantas histórias que são fascinantes, Senhor. Mas a letra por si só, ela mata. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, revela a Tua palavra ao nosso espírito. Revela o que está por detrás dessas letras ao nosso coração, de uma maneira que possamos discernir a doce e poderosa voz de Jesus, falando conosco nesta noite, falando com a Tua igreja gloriosa. Obrigado, Senhor. A Tua presença é tão real neste culto. Continue sendo adorado em nosso meio. Em nome de Jesus oramos, e quem crê diga amém. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Queridos, sexta-feira, quantos tiveram sexta-feira conosco aqui no Audax? Deixa eu ver, quantos tiveram sexta-feira aqui? Diga assim, uau!
O irmão que não levantou a mão, diga para o seu irmão: você perdeu, irmão, foi poderoso em nome de Jesus. Nós falávamos sobre a cura de um cego de nascença. Falávamos sobre Jesus quando toca nos seus olhos com o barro, a matéria-prima da criação, e com o cuspe, a saliva, com que ele fez aquele barro, trazendo o DNA de Cristo nos olhos daquele cego. E então, debaixo de uma palavra, ele agora vai ao tanque de Siloé se lavar. Jesus diz: vai até lá, lava o seu rosto e então você verás. Você estará completamente curado. Então falávamos hoje de manhã e sexta-feira, Deus é especialista, Jesus é especialista em transformar lugares de rotina em lugares de milagres. Diga comigo assim: Jesus, Ele é poderoso para transformar lugares de rotina em lugares de milagre. Talvez você veio aqui nesta noite dizendo: pastor, toda noite eu venho, e toda noite eu sento aqui no mesmo lugar, ou mais ou menos nessa fileira. Talvez é rotina para você vir ao culto, mas creia nesta noite, que não é uma noite de rotina religiosa na sua vida, mas é uma noite onde Jesus transforma essa rotina num grande milagre no seu coração, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E então aquele cego diz: eu já me lavei tantas vezes. Eu já me lavei tantas vezes naquele lugar de rotina, onde eu passo todas as vezes e me lavo e nada acontece. Mas agora ele está debaixo de uma palavra. E hoje de manhã, ministrando aqui nesta igreja, eu fiquei tão emocionado quando o pastor G no final disse que existe uma palavra liberada do apóstolo sobre esta igreja na virada do ano, onde a palavra que Deus trouxe a vocês é chegada a hora de voar os voos mais altos, é hora de decolar, é hora de ir a lugares onde você talvez nunca chegou no reino de Deus e em Cristo Jesus. Quantos querem ir a lugares altos neste ano, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua vida espiritual, familiar, ministerial? Quantos? Deixa eu ver. Diga assim: uau. Fala: este é o meu ano. E diga assim: vai ser extraordinário. Diga para o seu irmão do lado: vai ser extraordinário. Diga para ele: você não imagina o lugar alto que Deus vai te levar. Em nome de Jesus. Uau. Vira para ele e fala: uau. Uau. E hoje de manhã eu preguei sobre isso. Sobre a águia quando ela está voando, a águia mãe. O cântico de Moisés. Quantos estiveram aqui no culto da manhã? Deixa eu ver. Uau, bastante gente. Você recebeu o convite então, aleluia. Oh, glória a Deus. O cântico de Moisés, onde eles cantavam este cântico, para que a visão de Israel jamais fosse perdida, fosse esquecida, aonde Deus naquele cântico era entronizado como Deus protetor de Israel, o Deus que olha para o seu povo como a menina dos seus olhos. Uau! Deus na coluna, o dia inteiro na coluna de nuvem, a noite toda numa coluna de fogo, e Deus dizendo: eu estou presente, eu protejo vocês nesse deserto que vocês andam tão perigoso. Eu sou Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Sabe por que eu estou 24 horas com você? Porque você é a menina dos meus olhos. Naquele cântico de Moisés, Deus não só era lembrado ao povo que Deus era o protetor deles, porque eles eram a menina dos olhos de Deus, mas Deus também se revela naquele texto como uma águia mãe, que está agora cuidando dos seus filhotes no ninho. E falávamos nesta manhã
Eu não vou pregar que eu preguei tudo de manhã, amém, amados? É só como é que fala hoje a modernidade, do filme, quando é um spoiler, que coisa chique isso, eu gosto de falar spoiler, aleluia, é um spoiler para você que não vê. Mas a águia, quando ela começa a bater as suas asas, ela começa a olhar os seus filhotes no ninho, dizendo: ei, não dá mais para a águia mãe ficar trazendo a comidinha no bico. Não dá mais para viver anos e anos. Vocês num lugar de conforto, no ninho, aqui num lugar confortável, recebendo a comidinha no bico todo dia. É hora de alçar voos mais altos. É hora de vocês aprenderem em Cristo agora a voar o voo, a voar um alto voo nas asas do Espírito. E então sabe o que aquela águia mãe faz? Ela começa a rodear o ninho, e ela começa a bater as asas com violência, e aquilo gera uma tempestade, um vento forte, que os gravetos do ninho começam a voar, e então com as próprias asas ela bate no ninho, e aquela estrutura de comodidade, aquela estrutura de conforto para os filhotes, ela começa a dissipar, e começa a sair e quebrar. Sabe por quê? Porque é hora de sair do ninho e começar a voar os voos altos. 6 améns. Apóstolo, eu não sei se todos estão dispostos a voar voos altos esse ano, mas eu vou te dizer, a maioria da igreja está disposta. Eu sinto no meu espírito, desde sexta-feira, uma igreja que está numa expectativa tão poderosa e gloriosa. Não é apenas de um templo maravilhoso que hoje eu tive o privilégio de conhecer. Não é apenas ir lá e mudar fisicamente. Algo espiritual está acontecendo neste ministério. E o Senhor dizia nesta manhã: se preparem, Igreja Batista Menorá. Uma nova fase chegou para vocês. Preparem-se para a nova fase de Deus nesta igreja. Posso ouvir um amém? Prepare-se. Olha o teu irmão aí, o ninho dele, fala: prepare-se. Fala para ele assim: para voar um voo alto, você precisa sair do ninho. E aí, eu acho que ele não gostou muito, aleluia. Pastor, está tão bom aqui, deixa do jeito que está, deixa eu quietinho aqui. Se você ainda tem esse pensamento, me deixa aqui quietinho, do jeito que eu estou. Eu não quero pagar preços, eu não quero renunciar, eu não quero viver numa vida de jejum e oração, eu não quero viver numa vida de relacionamento e intimidade com Deus. Meu irmão, você vai ficar no nível mais baixo, enquanto a igreja estará voando. Deus me dava uma visão, por isso preguei esta palavra de manhã, enquanto eu orava pelo congresso, Audax. Era uma águia, e todo o ministério menorá estava em cima da águia, uma grande águia. E então essa águia abria as asas e colocava os seus filhotes aqui. E então essa águia começou a caminhar e começou a bater as primeiras asas, os primeiros movimentos das asas. E o Senhor dizia: diga a eles, Igreja Batista Menorá, prepare-se para uma nova fase. Prepare-se para o maior voo que esta igreja viverá. Prepare-se para onde Deus vem prometendo a vocês há tantos anos. Esta é a hora, este é o tempo do cumprimento das profecias, diz o Senhor. Pastor, o que tem a ver Lázaro com tudo isso? Com este voo alto? Com esta fase nova? Deixa eu te dizer algo. E quero, meu irmão, debaixo desta unção profética, pela graça e misericórdia do Senhor, profetizar sobre a sua vida e sobre esta igreja nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Quero profetizar nessa nova fase, nesse novo ciclo desta igreja. Há uma nova página da história desta igreja que começa a ser virada. Eu vou repetir.
há uma nova página da história desta igreja que começa a ser virada, para que uma nova página seja escrita pelas mãos de Deus para toda esta igreja. E quero ainda mais além, há uma nova página sendo virada na história da sua vida e da sua família, do seu casamento, da sua vida espiritual e emocional, da sua vida financeira. Há uma nova página de Deus que começa a virar, para uma nova página se manifestar no reino de Deus, na sua história de vida. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Nós lemos o capítulo 12 de João, onde Lázaro está na casa de Marta e Maria, e Jesus está com eles. Lázaro está com Marta, Maria e Jesus. Mas preste atenção aqui, esse capítulo 12 é bem diferente do capítulo 11 de João. O capítulo 11 de João, nós vamos ler, sabe o quê? Lázaro está morto. Lázaro está morto. Marta e Maria estão de luto, desesperadas, chorando, dizendo: onde está Jesus? Quer ver? Vira uma página. Há uma nova página, então antecede aí, vira uma página antes aí. João capítulo 11, no versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no seu espírito e se comoveu. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. O menor versículo da Bíblia é o versículo 35 de João 11. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto Jesus o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Diga comigo: já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Aleluia. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, Abba, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Uau! Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Uau! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Diga comigo: aleluia. Uau! É por isso que eu digo uau. Eu leio a Bíblia, eu fico maravilhado com os feitos do Senhor. Uau! O capítulo 12 nós começamos a ler. Um capítulo de alegria, de festa, e Lázaro está à mesa com Marta, Maria e Jesus. Mas no capítulo anterior, não é alegria, não é festa, ninguém está à mesa. Existe luto na casa de Marta e Maria, porque o seu irmão, o irmão de Marta e Maria, ele está morto. E Jesus chega
no quarto dia, que Lázaro já estava morto e cheirando mal. O capítulo 11 é o capítulo do sofrimento. O capítulo 12, o capítulo da gratidão e da celebração. Quero profetizar sobre a sua vida. Se você recebe, levanta a sua mão direita. Não importa se o capítulo da sua história foi terrível, não importa se você hoje está vivendo um capítulo 11 espiritual na sua vida, um capítulo de preocupação, de choro, de luto, de desespero como Marta e Maria. Não importa o capítulo que você entrou nesta igreja hoje, existe um novo capítulo que vai ser estabelecido nesta noite na sua vida. Há um capítulo 12 de Deus chegando para você, Igreja Batista Menorá. Quando chegar no voo alto, há um capítulo novo que está para se iniciar neste ministério. Preparem-se para a nova fase. Há um capítulo onde a ressurreição, a vida, a manifestação da glória, a manifestação do poder de Deus se manifestará, debaixo de uma unção dobrada do Espírito Santo. O Espírito diz, o capítulo 11 se fecha. Lembra de hoje de manhã? Ciclos precisam se fechar. Esse ciclo do capítulo 11 precisa se fechar hoje na sua vida. Volto a dizer, não adianta os pastores estarem voando e a igreja não está acompanhando o alto voo. É o corpo que Deus quer levar. A águia, a visão que Deus me dava era uma única águia e toda a igreja em cima dela, preparando para voar o alto voo. Não é metade da igreja para trás e metade indo. Viver uma nova experiência, uma nova fase, um novo ciclo. E hoje de manhã falávamos para o novo de Deus chegar. Para chegar nos altos lugares, é necessário fechar os velhos ciclos. Resolver as velhas pendências. Não entre no novo de Deus, num novo ciclo, num novo tempo, numa nova fase, nos lugares altos, com pendências do passado. Fala para o seu irmão, é hora de resolver pendências. Uau! Deus começa a escrever um novo capítulo na vida de Lázaro. Deus começa a escrever um novo capítulo na Igreja Batista Menorá. Preparem-se para o alto voo, diz o Senhor. Nesse capítulo 11, nós podemos ver Marta, Maria e Lázaro. Eles eram 3 irmãos, diga comigo, 3 irmãos. E o Lázaro era o xodó das irmãs, aleluia. Já viu quando tem as irmãs e só tem um homem na família? Ele é o queridinho da família. Tem alguém nessa condição aqui? Não precisa revelar você, aleluia. Mas, meu irmão, geralmente, não vocês, geralmente é um mimado da família. Ele é o queridinho da família. As irmãs protetoras, uau, ele é o melhor irmão, aleluia. Eu estou assistindo aqui, o Coringão jogar, e então as irmãs trazem Coca-Cola. Me traz agora um misto quente, me traz um chocolate. Ele não faz nada, mas ele é o queridinho das irmãs. Uau, não cutuca o irmão que eu estou vendo, você está denunciando que ele é assim, aleluia. Lázaro era muito querido por Marta e Maria. E preste atenção nisso, querido. Esses 3 irmãos viviam em Betânia. Numa casa abastada, eles não tinham problemas financeiros, recursos. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Pastor G, foi uma das casas que Jesus mais habitou enquanto esteve na terra. Pastor, não foi na casa dos discípulos? Não. Jesus tinha uma alegria, ele não via a hora. Da sua hora de comunhão, de comer, de sorrir, de brincar. Sabe aonde ele gostava de estar? Na casa dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus, era costume dele, ele não via a hora de chegar o dia de estar com eles na casa deles. Esta família, que Jesus amava tanto, agora está de luto,
quarto dia que Lázaro está morto e Jesus chega. E todos dizem: Jesus, se o Senhor tivesse chego antes, Lázaro não estaria cheirando mal agora, morto, sepultado. A pedra rolou e lacrou a morte dele. Era no quarto dia. Isso significa, eles estão cumprindo o Shivá. O Shivá para os judeus, eles têm e exercem o luto quando alguém morre da família. Durante 7 dias, eles ficam fechados dentro das suas casas, praticando o Shivá, o luto da família. Quantos dias dura o Shivá? 7. Ele agora, Jesus chega no quarto dia. E ele está cheirando mal. Ele era tão íntimo de Lázaro e de Marta e Maria, Jesus, que ao ponto do versículo 35 dizer que Jesus chorou. Isto revela um dos atributos da humanidade de Cristo. Jesus era 100% homem. E a deidade de Cristo, Jesus era 100% Deus. Mas aqui está revelando a humanidade, um Jesus 100% homem. Ele chora porque aquele amigão dele morreu. Lázaro está morto. Lázaro está enterrado. Esse mesmo Lázaro, que vivia com ele, Marta e Maria, celebrando dentro da sua casa. O que estava morto e cheirando mal. Agora você olha o capítulo 12. Ele não está morto e cheirando mal. Ele está à mesa, sentado com quem? De novo, Marta, Maria e Jesus. Pastor, mas esse capítulo é cronológico, essa história é cronológica na Bíblia? É um dos textos. Vou dizer, e não quero entrar nesse detalhe, os pastores sabem disso, nem todo texto na Bíblia é cronologicamente uma historinha que aconteceu isso hoje, amanhã, no capítulo seguinte aconteceu. Não, muitos textos estão fora de ordem, enfim. Mas este texto é um dos textos que é cronologicamente a história, o que aconteceu. Um capítulo 11, Lázaro está morto, a casa de Marta e Maria estão elas de luto. E no capítulo 12, vira a página, Lázaro está à mesa com Marta, Maria e Jesus. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer, não importa o capítulo novamente que você está vivendo hoje, Deus já tem preparado um capítulo 12 espiritual na sua vida. Deus já tem preparado, Igreja Batista Menorá, um novo capítulo para a história desta igreja, aonde o impossível vai se tornar possível, quando você está disposto a voar voos altos pela palavra em Cristo, dizer: este ano vai ser diferente. Prepare-se, porque os impossíveis de Deus começarão a se manifestar. A Bíblia diz: os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Tudo é possível aquele que crê. Quantos creem no impossível de Deus? Por isso a metodologia divina é diferente da metodologia do homem. Alô? Você está pensando que Deus vai te ajudar e te capacitar a pagar esse boleto do jeito que você pagou até hoje? Quando você começa a romper nos lugares altos, no reino do Espírito, sabe o que acontece? Deus começa a te ensinar e dizer: os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus métodos não são os teus métodos, a minha maneira de agir é diferente da sua maneira de agir, a minha maneira de pensar é diferente da sua maneira de pensar. Assim como diz o profeta Isaías: os meus caminhos são mais altos e elevados do que os seus caminhos, os meus pensamentos são tão diferentes dos seus pensamentos, Rogério. E então, quando você começa a viver os lugares altos no reino do Espírito, você sabe que há um novo capítulo de uma nova história chegando para a minha família, para a minha casa, para a minha igreja, na vida do meu apóstolo, na vida dos meus pastores, na vida do meu ministério, na vida dos meus filhos. Há um novo capítulo chegando. Quem pode dizer amém? Ei, meu irmão, quando você está prestes a viver isso, é quando você começa a decolar.
E então Deus começa a te ensinar a dizer: para de andar olhando para as circunstâncias e comece a olhar para aquilo que é impossível, a impossibilidade dos homens. Isso mexe com o coração dizendo: é agora que você olhou para mim. Até agora você correu atrás do gerente desesperado, mas agora que você deu um tempo para mim, eu vou te levar a um lugar alto e eu vou te ensinar que os seus métodos não são os meus métodos. Ei, Pedro, sai do barco. Deus, o método do homem para navegar precisa de barco, senão eu vou afundar. Eu sou pescador, eu conheço de mar. Os seus métodos não são os meus métodos e os métodos do meu pai, Pedro. Se você quer voar voos altos, então é hora de mudar a chavinha e dizer a impossibilidade do homem. Então mexe para ativar a minha fé e crer que o impossível do homem é o possível de Deus. E então, meu irmão Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Quando você começa a voar lugares altos, crendo no novo capítulo da história da sua vida, sabe o que acontece? Você apenas descansa fazendo a sua parte e dizendo: Senhor, a partir daqui eu já não sei mais o que fazer, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. Elias, morrendo de fome, fugindo de Jezabel, ele se esconde numa caverna e ele tem fome como todo bom profeta, aleluia. Leva profeta na churrascaria para você ver o prejuízo que é, aleluia. Elias não era diferente. E Elias talvez pegou um pedaço de pedra na mão e disse: eu vou dar uma pedrada. Pessoal do ambiental, fica tranquilo. Eu amo os coelhinhos também, mas na hora da fome, meus irmãos. E Elias com uma pedra na mão dizendo: eu quero um animal que passe aqui na caverna, eu vou, porque eu estou com fome. Elias, para você voar voos altos, você precisa entender que os seus métodos não são os meus métodos. Então vem um Boeing celestial. O urubu vem, aleluia. Meu irmão, o urubu come carniça. Carne podre já é filé para ele. Imagine picanha de primeira. Essa ave, meu irmão, chega com carne, deposita carne diante de Elias e vai embora e não toca na carne. Os seus métodos, Elias, não são os meus métodos. Eu te sustento e te alimento do jeito que eu quero e do jeito que eu tenho hoje para te ensinar a voar voos altos em fé em Cristo. Rei Davi, para de tentar experimentar essa armadura que querem colocar sobre ti. Joga essa lança fora, essa espada fora. Joga essa armadura fora. Vai ao ribeiro de Querite. Pega 5 pedras. Pega 5. Mas é um gigante. Pega 5 pedras. Não vai precisar de 4, uma só. Porque os seus métodos não são os meus métodos. Davi dá a primeira pedrada e então pega a espada do próprio Golias, corta a cabeça e segura a cabeça do gigante nas mãos. Uau! A maneira de agir, a maneira de Deus se manifestar para aquele que está disposto a voar voos altos, precisa ser na sobrenaturalidade, rompendo em fé, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... As montanhas e vales, desertos e... Tô rouco, irmão, não dá. Não são? Uau! Uau! O diabo está ouvindo isso. E não se abrir o mar. O que vai acontecer? Aleluia! Rompendo em fé. O diabo precisa ouvir isso. Diga!
Com ousadia vou para voar os voos altos. Vou lutar. Uau! E vou colher esse ano. A cada dia vou. Aleluia! Uma igreja que está sendo ativada. É tempo de romper, é tempo de crer, é tempo de lutar e batalhar, é tempo de plantar e colher. Chegou a hora, igreja. Chegou a hora, igreja. Aleluia. Aleluia. Capítulo 11, Lázaro está morto. Capítulo 12, o sobrenatural, Lázaro está à mesa. Um novo capítulo. Qual capítulo você está vivendo? Qual capítulo você está vivendo? Preste atenção nisto. O milagre de Jesus em Lázaro foi tão grande, tão forte. Se você ler as escrituras, o capítulo todo, você vai ver, sabe o quê? Depois que Lázaro ressuscita, os religiosos queriam matar Lázaro. Uau! Recebe essa palavra de revelação no teu espírito. Toda vez que Deus opera um milagre, te leva a lugares altos, o lugar do sobrenatural, o lugar do milagre se manifestando. Toda vez que Deus opera um milagre na sua vida, o diabo quer matar e destruir o seu milagre. Pode perceber isso, pode discernir isso. Toda vez que Jesus opera um milagre, o diabo quer levantar alguém para destruir este milagre. Eu já vi gente testemunhando, meu casamento foi restaurado, apóstolo. Passam-se meses depois, estamos lá no gabinete. Pastor, a gente quer se separar. Como? Vocês testemunharam, a igreja vibrou. Porque toda vez que Deus opera, cuidado, porque o diabo vai tentar se levantar religiosos principalmente, para sufocar e matar o seu milagre. Sabe por quê? O diabo queria destruir o testemunho de Lázaro. Lázaro agora não precisa falar por onde ele andava. Agitavam-se os religiosos, os caras ficavam doidos. Pastor Daniel, os caras ficaram loucos. Lá vem ele. Só que não é lá vem o Lázaro. Eles diziam, lá vem aquele que Jesus ressuscitou. Lá vem aquele que está vivendo um novo capítulo, onde Jesus trouxe um novo capítulo para ele. Não era questão de Lázaro. Lázaro era apenas uma carta viva, como diz o apóstolo Paulo que nós somos. Então todos conseguiam ler um novo capítulo, uma nova história, o milagre de Jesus. Então o Pai era glorificado, Jesus era glorificado. Os religiosos que não queriam reconhecer Jesus como Messias, eles precisam reconhecer. Por isso disseram, se a gente matar Lázaro, então ninguém mais vai se lembrar de Jesus, não se fala mais no Filho de Deus, o Messias, então vamos matar o testemunho dele e calar o testemunho de Jesus. Mas quando chega o Kairós de Deus, o tempo de Deus perfeito, ele estabelece o seu poder, o seu milagre, e agindo Deus, quem impedirá na minha e na sua vida? O testemunho de Lázaro glorificava Jesus o tempo todo por onde ele passava. Quero profetizar nesse tempo novo, nessa página nova, nessa história nova, nesse novo capítulo que Deus está trazendo para este ministério, para a sua vida, para a sua família. Meu irmão, todo o tempo da história da sua vida glorificará o nome de Jesus. Diga assim comigo, a minha vida, ela é pautada em muitos capítulos. A nossa vida ela é cheia de capítulos. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Há um tempo perfeito de Deus, o Kairós de Deus para a Igreja Batista Menorá, dizendo para o seu povo, filhos, se preparem para a nova fase, se preparem para voar voos altos.
Mas a pergunta de Deus é: qual capítulo você está vivendo para alçar um maior voo da sua vida com Deus? Você está vivendo um capítulo 11 ainda de murmuração, de choro, de luto, de tristeza, de questionamentos, de perguntas? Ou você está vivendo um capítulo 12, um capítulo sobrenatural, um capítulo de ressurreição, um capítulo de vida, um capítulo de paz e alegria, um capítulo de descansar em Deus e viver a presença de Jesus na casa de Marta e Maria? Deixa eu trazer rapidamente alguns princípios para você. Você que está anotando, anote. O contexto pode ser o mesmo, mas o ambiente com Jesus se transforma. Alô? Pastor, não entendi nada. Já vou explicar. O ambiente, o contexto pode ser o mesmo. O contexto da sua vida, do seu habitat, pode ser o mesmo. Mas quando você diz hoje, Jesus entra neste ambiente, esse ambiente é transformado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O capítulo 11 fala de uma casa, onde elas estão chorando e Jesus também chora. Era a casa de quem? Marta aí? É o capítulo 11. É a mesma casa. Você vira a página, capítulo 12. Ele lá, Lázaro ressurreto, está na mesa com Jesus. E a casa que eles estão é a mesma casa de Marta aí? A casa mudou? O contexto é o mesmo? É a mesma parede? Eram os mesmos móveis? Era o mesmo micro-ondas que estava lá? Que a Marta principalmente agitava, preparava tudo, lembra do texto? É tudo igual. Você está dizendo, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o diabo está sussurrando no teu ouvido agora. Dizendo, você vai voltar daqui a alguns minutos para sua casa. O seu filho está lá da mesma maneira. O ambiente pesado está da mesma maneira. As coisas estão da mesma maneira na conta bancária. Aí eu estou saindo, eu abro o extrato, vai estar da mesma maneira. Mas eu quero te desafiar hoje a dizer, Jesus, entra nesta área, neste ambiente. Entra neste ambiente, dessa situação. Entra, Senhor, porque chegou a hora de voar voos altos. E para voar os voos altos, estou aprendendo que é necessário crer no impossível. Porque os métodos de Deus não são os métodos dos homens. E então quando você introduz Jesus nessa área, pode ter certeza, o contexto pode ser o mesmo, mas o ambiente é transformado pelo milagre. Agora o capítulo 12 é a mesma casa, mas uma casa que está vivendo alegria. Meu irmão, uma casa que está vivendo a paz, uma casa que está vivendo a alegria pela ressurreição. Agora Deus, no mesmo contexto da casa, tira a tristeza do capítulo 11 e coloca alegria no capítulo 12. Ele quebra o poder do luto no capítulo 11 e coloca o poder da ressurreição no capítulo 12. Ele tira, meu irmão, a morte do capítulo 11 e coloca a vida na casa de Marta e Maria no capítulo 12. Meu irmão, deixa eu te dizer. Qual casa você quer viver, do capítulo 11 ou do capítulo 12 esse ano? Fala para o seu irmão, qual casa você quer viver? Segundo princípio que eu quero deixar a você. Lázaro, Maria, Marta não eram discípulos de Jesus. Diga comigo, Marta, Maria e Lázaro não eram discípulos de Jesus. Mas diga comigo, eles se tornaram os melhores amigos de Jesus. Uau! Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim, diga bem forte, perceber o quê?
De quem? O meu melhor amigo. O nosso melhor amigo. Você pode aplaudir Jesus, o nosso melhor. Ele não é apenas Senhor, Ele não é apenas Salvador. Ele é o nosso melhor amigo. Aleluia! Não existe nada melhor do que ser amigo dEle. Você quer voar voos altos neste ano? Se torne o melhor amigo dEle. Apóstolo, esses três não eram discípulos. Pelo contrário, os discípulos só deram dor de cabeça para Jesus. Uau! Enquanto Marta, Maria e Lázaro só queriam estar com Ele por estar. Eu não quero te pedir nada, eu não quero nenhum milagre, eu não quero nada. Oh, Marta diz, eu já arrumei tudo o dia inteiro. Eu estou arrumando a madrugada toda, porque eu sabia que você viria. Ah, Maria dizendo, eu não vejo a hora de estar aos seus pés. Ah, eu não vejo a hora de você chegar. Jesus, sabe por quê? Nós não queremos nada, nós só queremos estar na presença do Senhor. É impossível voar voos altos, viver o novo de Deus, sem você se tornar amigo dEle. É impossível. Se você ainda quer viver religiosidade, se você ainda quer ser alguém que quer provar para as pessoas a sua espiritualidade, não, eu preciso ter uma postura, ou glória. Até a voz muda. Quando eu vejo alguém mudando voz para pregar, eu já fico arrepiado, irmão. Glórias ao Deus eterno, sublime, Deus do universo, as estrelas, os cosmos. Ei, eu amo ouvir aqueles que dizem, Abba, Paizinho, eu estou aqui para anunciar o teu amor, Pai. Eu não preciso provar nada a ninguém, eu só quero estar. Vale a pena um dia a porta da tua casa, Senhor, do que 1000 dias nos bloquinhos de carnaval desta terra. Vale a pena estar um dia, Senhor. A porta não precisa nem estar aqui na adoração, no worship, aleluia. Não precisa. Vale a pena estar à porta daquele que é o meu melhor amigo, aquele que é o Senhor da minha vida. Porque nele eu encontro refúgio, paz, Ele é a minha torre, Ele é a minha fortaleza, o meu baluarte, Salmo 18. Eu te amo, Senhor, força minha, Tu és a minha rocha, o meu libertador, a rocha da minha salvação. Salmo 40, eu clamei a Ti um dia, o Senhor ouviu o meu grito de socorro, firmou então, tirou-me do tremedal de lama, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um cântico novo nos meus lábios, Senhor. Oh, Pai, eu estou como aqueles a quem sonham, Pai. Oh, eu estou como Davi, Senhor, no Salmo 132, onde ele diz, eu entro na minha casa, eu entro no meu leito, as minhas pálpebras cansadas querendo fechar, os olhos querendo fechar e dormir, mas, Senhor, eu não darei descanso às minhas pálpebras, eu não deitarei no meu leito, até a preposição da língua portuguesa, até eu encontrar um lugar para o Senhor na minha vida. Uau, eu não vou dormir, eu estou morrendo de cansaço, mas eu não durmo, até eu te encontrar nesta manhã e madrugada, Senhor, até eu te encontrar e dizer, Pai, eu me deleito e confio que tudo já está pronto e preparado, e por isso eu vou ter a noite do justo. Logo me deito e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo e seguro, Senhor. Quer voar voos altos, quer viver uma nova fase, um novo ciclo. Olha para Marta, Maria e Lázaro, que não eram discípulos, mas viviam a intimidade com Jesus. Viviam a intimidade com Jesus. Eu já estou indo para o final, mas preste atenção nesta hora. Salmo 25:14 diz, a intimidade de Deus é para todos aqueles que o temem. Todos.
Só não tem intimidade quem não quer renúncia, quem não quer pagar preço, quem está com seu egocentrismo olhando só para o seu umbigo, só para os prazeres da vida, só para pensar em dinheiro, trabalhar dinheiro, pagar, comprar, gastar, trabalhar, ganhar mais. É o ciclo do capitalismo que te arranca da intimidade com Jesus. Não estou falando contra trabalho, que não precisamos trabalhar, cumprir nossos compromissos, mas tudo tem limite. Hoje de manhã falamos das jumentas de Saul, do pai de Saul que sumiram. Não foi o diabo que escondeu, foi Deus. Até Saul entender que existia um destino profético na vida dele. Que existia um propósito maior, um lugar mais alto na vida dele. Eu quero te colocar como rei e você está preocupado com dinheiro, com jumentas? Você se tornará o primeiro rei, o trono já está lá vazio, mas já está te esperando. E você está tão preocupado com recursos do teu pai, as jumentas. É tão sobrenatural o princípio que quando ele entende o propósito e começa a voar o voo alto dizendo: Deus, eu vou viver como rei de Israel, porque o Senhor me deu o povo por herança. Então as jumentas aparecem. Os anjos liberam as jumentas. Os recursos chegam. Quando você entra no lugar de confiança e descanso e diz: Deus, até aqui eu fiz a minha parte, já trabalhei o suficiente, a partir de agora eu preciso a intimidade com Jesus, eu preciso trancar a porta. Esses dias fazia um discipulado com os filhos espirituais e dizia: Deus nos olha em secreto e Ele responde no secreto. Tranca a porta do seu quarto. Quer voar voos altos? Tranca a porta do seu quarto. Intimidade com Deus gera ambientes de milagres. Intimidade com Deus faz do mesmo contexto, do mesmo ambiente, se tornar um lugar e um ambiente de sobrenaturalidade. A transformação começa com a presença de Jesus. Uau! Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que Maria vivia quando Jesus chegava na casa deles? Os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. O que Maria fazia sempre? Quando Jesus chegava, sentava lá no sofá. Maria fazia o quê? Vai dar. É a coluna, irmão. Maria fazia o quê? Se prostrava aos pés de Jesus. Intimidade. Não existe relacionamento se não tiver proximidade. É impossível dizer que eu tenho relacionamento com esse meu irmão em Cristo, eu aqui, ele ali. Mas é possível dizer que eu tenho relacionamento com ele quando eu posso tocá-lo. Porque a raiz da palavra relacionamento vem da raiz da palavra relar. Uau! Então eu posso relar, eu estou aos pés dele. Eu estou aos pés dele. Não precisa abrir a sua Bíblia. Maria tinha o costume em todas as horas, Lucas 10, 38, 39, Maria sempre esteve aos pés de Jesus, ela se lança aos pés de Jesus em Lucas 10, João 11, que nós acabamos de ler, 32, quando Jesus chega, ela está chorando e a primeira coisa que ela faz, ela lança-se aos pés de Jesus. Em João capítulo 12, nós lemos, agora Lázaro ressurreto está na mesa, e meu irmão Marta, a Lázaro estão na mesa com Jesus, e Maria está onde? Aos pés, prostrado, aos pés de Jesus. Quer voar os voos altos? Eu sei que o amém diminuiria. Você quer voar voos altos? Você quer viver uma nova fase de verdade, querido? Eu não estou brincando com chavões aqui para te animar. Deus está dizendo, esta é a hora, Igreja Batista Menorá. Este é o time de Deus, não deixa passar o time, porque quantos na Bíblia perderam o time de Deus, e o tempo passou e Deus levantou outro. Misericórdia, Senhor, não precisa levantar outro.
Eu quero, Senhor. Eu quero estar aos teus pés, eu quero intimidade, eu quero ter tempo, eu preciso parar, frear um pouco e dizer: eu preciso para voar voos altos, eu preciso para viver milagres, eu preciso para viver sobrenaturalidade, eu preciso estar aos pés como Maria. Mais um princípio para você. Eu já estou encerrando. O Ministério de Louvor já pode subir, por favor. Um novo capítulo não elimina os capítulos anteriores da sua história de vida. Diga assim comigo: um novo capítulo não elimina os capítulos anteriores da história da minha vida. Mas sabe o que acontece, querido? Um novo capítulo, ele ressignifica, ele recria, ele redefine a sua história de vida. Ai, pastor, nós vamos viver como igreja um ano de lugares altos e um ano extraordinário. Meu casamento, minha vida financeira, minha vida profissional, meu ministério, vai ser um ano extraordinário. Glória a Deus por isso, uma nova fase, um novo capítulo da história da sua vida, um novo capítulo desta igreja, mas não apague os capítulos anteriores da história da sua vida. Sabe o que a gente tem a mania de fazer? Agora eu estou vivendo novo, passou, e nem lembra daquilo. Já viu isso? Cuidado, querido. Porque o capítulo novo que está chegando na história desta igreja, e o capítulo novo que está chegando na história da sua vida, não elimina os capítulos anteriores da história da sua vida. A Bíblia não só relata o capítulo novo que chegou na vida de Davi, ele sentado no trono com a coroa na cabeça. Mas a Bíblia relata com detalhes os capítulos anteriores até ele chegar ao trono. Ele enfrentou Golias, ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ele enfrentou a rejeição do pai, ele enfrentou a rejeição dos irmãos, ele foi humilhado diante do exército de Israel, ele foi zombado diante dos homens de Israel. Meu irmão, quantos capítulos terríveis Davi passou, até chegar o momento do novo capítulo. O novo capítulo não apagou os capítulos anteriores da história da vida de Davi. Se você lembrar da história de José, só falam de José como governador do Egito. Ele foi o único irmão lá dos irmãos que chegou lá e reinou, governou. Irmão, você conhece a história de José? A José do Egito, conhece a história dele, o que os irmãos dele fizeram com ele? Os caras espancaram ele, rejeitaram, chutaram, venderam. E meu irmão, ele foi jogado no calabouço, junto com as baratas, ratos, ele foi humilhado. Meu irmão, o sol não brilhava mais para ele. Quanta humilhação, quanta coisa terrível na vida dele, pastor Daniel. Mas quando chega o capítulo novo de Deus, o capítulo 12 espiritual, tem um capítulo 12 para todos nós chegando. Mas esse capítulo não pode apagar e eliminar os capítulos da história da nossa vida. Igreja Batista Menorá, esse ano vai ser algo sobrenatural. Hoje eu entrei nesse templo e o Senhor me dava uma visão. O Shekinah de Deus estava escrito no teto preto daquele lugar. Shekinah. Eu falei: Senhor, Shekinah, a glória de Deus manifesta. E o Senhor me dizia, quando estava indo embora, a inauguração desse novo lugar abrirá os céus e a glória de Deus descerá como nunca desceu outrora no ministério da Batista Menorá. Mas igreja, não apague os capítulos anteriores que vocês enfrentaram, o apóstolo principalmente. Quantos anos, quantos capítulos duros, apóstolo, para dizer: hoje é hora de voar mais alto. Deus deu a palavra a ele, Deus deu uma revelação a ele. O raiá chegou no espírito dele, falamos isso sexta-feira. O cego recebeu a palavra: haja luz, de dentro para fora. Significa a revelação chegou.
E então agora o seu apóstolo pode profetizar, é um tempo de voar, é um tempo do novo de Deus, é um tempo do ciclo novo de Deus na história desta igreja e da sua família e da sua vida. E você recebe esta palavra. Eu fico imaginando o apóstolo colocando a cabeça no travesseiro e pensando, quantos anos são apóstolos da igreja? 30 anos. Quantos capítulos 11 de choro, pastor G, de luta, onde vocês diziam, vai sucumbir, não vamos aguentar, perdemos o controle, parece que não vai dar. E o diabo dizendo, vai acabar, vai fechar as portas. E louvado seja o nome do Senhor, porque as portas continuam abertas. E o diabo dizia, vocês não têm onde cultuar. Então Deus diz, levanta o terreno, a garagem não, o estacionamento. Levanta uma igreja. Oh, meu irmão, eu acredito, este lugar continuará um lugar de adoração ao Senhor. Deus já preparou um estacionamento poderoso aqui pertinho da igreja. E vai ser sobrenatural. Oh, meu irmão, vai ser sobrenatural que Deus já reservou para este lugar. Uau! Último princípio. Onde estiver o teu tesouro, onde estiver o tesouro de uma pessoa, lá estará o seu coração. Não precisa abrir, Mateus 6:21 diz isso. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Você pode inverter esse versículo. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu maior tesouro. Lázaro ressuscita. Deus diz, eu tenho um capítulo novo para esta família. Alô? Eu tenho um capítulo novo para esta família. O capítulo 12 está chegando, Marta. Fica tranquila, Maria, fica tranquila. Está chegando um novo capítulo na casa de vocês. Pastor Daniel, está chegando um novo capítulo na sua casa, na vida das suas filhas. Está chegando um novo capítulo no seu coração diante de Deus. É do seu jeito que Deus te levantou. Não tente mudar, não tente ser igual a ninguém. É o DNA que Jesus colocou dentro de você. Essa simplicidade, é esse abraço, é essa alegria que contagia. Aonde essas águas fluirão como rios do seu interior, trazendo alegria no lugar do luto. Oh, porque Jesus está presente, como estava presente na casa de Marta e Maria. Uau! Os humilhados serão exaltados, pastor. Você pensou que não tinha chamado. Você pensou que era incapaz de pregar, de falar, de ser usado por Deus. Mas sabe aqueles testemunhos que nós ouvimos ontem lá em cima? Deus dizia, eu estava ali, permiti tudo aquilo, porque esses milagres te acompanharão. O dom de operação de milagres é ativado na sua vida e no seu ministério. Creia que você imporá as mãos em lugares, em ambientes, em casas de famílias, no ombro de pessoas, na cabeça de pessoas, e então haverá manifestação de milagres. Apenas creia e obedeça o comando do Espírito. Não perca a sua simplicidade, não perca o seu lugar de prostração, não perca. Quantas vezes você parou a sua corrida, o seu treino, porque Deus falava poderosamente enquanto você corria e disse, não dá mais para correr, Deus está falando, Deus está me revelando. Quantas mensagens você pregou, e enquanto você fazia o seu dia a dia, os seus afazeres, e ali Deus operava. Amalabas, tecas, rimas, nicas, rindalamas, andalabas, ringalamas. Deus está levantando casais de pastores fortalecidos, renovados. Receba esta palavra, pastores, que estarão sustentando as mãos dos apóstolos erguidas, para que enquanto as mãos estiverem erguidas, o inimigo vai ser derrotado, o inimigo não vai prevalecer, mas o sobrenatural se manifestará. Levante as mãos
mãos cansadas, levante as mãos cansadas, levante as mãos cansadas. O Senhor renova, como dissemos hoje cedo, Ele troca o fardo pesado por aquilo que é leve, suave, as asas do Espírito. Vocês baterão as asas, dizendo: apóstolo, é agora, e é agora, não é para amanhã. Apóstolo, eu não sei como e quando, mas vai acontecer. Josué e Caleb, não importa se os 10 espias estão falando que não vai dar, mas eu estou dizendo, vai acontecer, Silene, pastora Silene, vai acontecer. Não importa se os 10 espias estarão rodeando você, dizendo: para de crer, para de dizer isso. Você não vai se calar, vai ser um Josué e Caleb, dizendo: vai acontecer, e cada dia que passar, você estará mais renovada, como Josué e Caleb, dizendo: com 80 e tantos anos, eu estou mais fortalecido e renovado como nunca, para viver a minha herança, para viver um novo capítulo na história da nossa vida. Uau! Te calamasanda la bastrenda la balastra cas, randa la basanda la balabastanda la balabas, reina la balabastanda cas. Rode, se prepare, meu irmão, porque vai acontecer esse ano. Você vai ter o casamento dos sonhos, Posso ouvir um amém? Entre em concordância comigo. Você viverá o extraordinário de Deus. As portas já estão abertas, te esperando para entrar. O pavimento já está pronto para você passar por ele. É agora. Esta é a hora, diz o Senhor. Este é o tempo do Senhor. Voos altos, lugares altos. Correrá e não se cansará. Apóstolo, o que eu posso servir mais? Apóstolo, vamos orar. Apóstolo, vamos dobrar os joelhos. Vai acontecer. Ousadia Deus te dá, meu irmão. Leve essa ousadia, espírito de ousadia e intrepidez fluirá do seu espírito para uma geração que está paralisada, sonolenta. Haverá ativação nessa geração e Deus te usará como uma fonte de autoridade para ativar essa ousadia, intrepidez e temor do Senhor no coração desta geração. Eu posso ouvir um amém? Uau! Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Um novo capítulo acontece e aparece. 12. Lázaro não está mais morto. A Bíblia diz que ele estava sentado à mesa. Você pensa assim, a mesa era um lugar, uma mesa redonda ou quadrada, que nem tem na minha casa, as cadeiras. Olha para cá. Sabe qual é a mesa que eles estão sentados? A mesa daquela época era uma mesa que era uma tábua no chão. E sabe como eles estavam sentados à mesa? Estavam colocados à mesa? Eles estavam, não vou fazer que minha coluna, eu não levanto. Eles estavam com a barriga para baixo, pastor G. Você está até encolhendo a barriga, né? Aleluia. Eles estavam com a barriga para baixo. Todos deitados com a barriga para baixo, com os cotovelos. Lá em Minas fala chuchando o molinho, o pãozinho. E aí um olhando para o outro assim, imagina, pastor G. Lázaro acabou de ressuscitar, aleluia. Devia ter uns lenços ainda que não saiu. Estava lá em volta. E Jesus lá, olhando para eles, com o cotovelo deitado. A Marta estava lá, comendo. Mas existia alguém que não estava ali com os cotovelos. Uau! Quem era? Maria. Porque a Bíblia diz que ela pegou o seu perfume mais caro. Sabe quanto custava esse perfume de Maria? 1 ano de trabalho. Irmão, isso não te impressiona?
não mexe com você. Ela trabalhou 1 ano e não gastou nada com ela. Juntou 1 ano o seu salário e comprou um perfume caro. Sabe para quê? Para um novo dia, um novo capítulo chegar. Todos estão à mesa, deitados. Mas Maria, como de costume, ela está lá atrás, aos pés de Jesus. Só que agora ela não está só aos pés de Jesus, ela não está de mãos vazias. Não chegue de mãos vazias diante dele. Estou falando de dinheiro. Não chegue de mãos vazias, não chegue coração vazio. Ela está ali com seu perfume mais caro, preste atenção nisto. 1 ano em 1 ato. Acho que você não entendeu. 1 ano em 1 ato. 1 ano em 1 ato. Ela pega esse perfume, prostrada aos pés de Jesus, e derrama o perfume. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Oh, aleluias. Aleluias. É fácil dizer, eu te amo, Senhor. Mas será que eu ou você derramaria 1 ano de trabalho? 1 ano trabalhando todo dia, 1 ano, 365 dias, para 1 ato, aos pés dele. Quer voar voos altos, quer decolar nessa noite. Prepare-se para a nova fase, prepare-se para um novo capítulo. Prepare-se para o capítulo 12 espiritual na sua vida, nesta igreja. Mas é necessário que você se achegue aos pés dele, com o teu maior tesouro. A tua vida e o teu coração é o teu maior tesouro. E entregue tudo a ele, entregue tudo que você tem a ele. Talvez Deus vai pedir o seu carro, ou para entregar para a obra da igreja, não sei. Ai, pastor, não fala isso. Eu falo porque eu já vivi isso, eu já semeei carros, já colhi carros. Meu irmão, eu não estou querendo dizer que você vai fazer isso. Estou te desafiando a entregar o teu tesouro no altar de Deus. Entregar diante dos seus pés o seu melhor ministério, a sua melhor dedicação, o seu melhor jejum, a sua melhor entrega de tempo, a sua melhor célula, o seu melhor oferta, a sua melhor cantina, o seu melhor. E então o perfume invade toda a casa. Qual é a distância que você está dos pés de Jesus hoje? Sabe por que você está vivendo um capítulo 11 espiritual de luto, de choro, de desespero como Marta e Maria? Porque talvez você se distanciou dos pés do Senhor. Canta, ora, dizima, o ritual está todo sendo feito, a liturgia está feita, mas a chama se apagou do primeiro amor. Não tem voos altos se não for no primeiro amor. Não tem voos altos se não for esta chama queimando. Não tem como se não conhecer os pés. Estar e permanecer aos pés dele todos os dias. Posso finalizar em 2 minutinhos? Você me dá mais 2 minutos? Recebe essa revelação para voar voos altos. Sabe por que Maria, todas as vezes na Bíblia, quando Jesus chega, ela está aos pés dele? Não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo, é o último versículo que eu leio. Preste atenção, Apocalipse 1:15. Os pés de Jesus são semelhantes ao bronze polido, aleluia,
como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. O que está dizendo o Apocalipse 1,15? Os pés de Jesus é semelhante ao bronze polido. Recebe esta revelação no seu espírito. Enquanto eles estavam à mesa, Marta, Lázaro, Jesus, Maria estava aos pés. Derrama o seu maior tesouro. Mas sabe por que ela amava este lugar aos pés? Porque os pés dele é como o bronze polido. Enquanto ela estava aos pés dele, quando você olha para o bronze polido, você consegue ver a sua face e o seu rosto. É o momento de estar a sós com ele. Todos olham para o rosto de Jesus, mas quem olha aos pés de Jesus está sozinho com ele. E os seus pés faz com que eu enxergue como está a chama do meu coração. Se a chama do primeiro amor ainda arde, ainda queima, ou ela já se apagou, está se apagando. É no bronze polido dos seus pés que ele começa a revelar a minha face, ao meu coração, aquilo que são os projetos, aquilo que são as promessas que chegarão neste ano extraordinário, o novo capítulo se manifestando. E então Deus começa pelos seus pés polidos, lugar da intimidade, a revelar: Maria, você encontrou o melhor lugar, uma só coisa é lícita. Marta está fazendo tantas coisas, mas uma só coisa é lícita. Maria encontrou esse lugar, o lugar da revelação, do propósito de Deus, do lugar alto em Deus, do lugar da chama do primeiro amor em Deus. Deixa eu te dizer, amado, sabe por que muitos não conseguem decolar, apóstolo? Porque a chama já se apagou, já não conhecem mais os pés, querem conhecer as mãos de milagres de Jesus, as mãos abençoadoras que podem abençoar sua vida, mas não querem pagar o preço de derramar 365 dias de trabalho, o meu maior tesouro, aquilo que me custe alguma coisa, 1 ano em um ato, para que possa, através dos seus pés polidos, eu entender quem eu sou de verdade. Se de verdade eu sou um religioso, ou se eu sou um adorador que quer voar um voo alto este ano de 2026. Como está a chama do seu coração? Faz quanto tempo que você não vê os pés? Que Deus não revela pelos seus pés quem somos nós, a realidade do estado nosso espiritual, emocional. Quem sabe hoje você está vivendo o capítulo 11, mas você diz: eu creio no capítulo 12 que me levará a lugares altos, uma nova história, um novo capítulo, ou um lugar de intimidade, um lugar de comunhão e revelação. Pastor, eu quero isso para a minha vida este ano. Eu creio, e não só creio, eu quero na minha vida. Eu não sei como e quando, mas eu estou desesperado para voltar ao primeiro amor. Eu estou desesperado para ter forças de orar como eu orava, de ler a palavra como eu meditava, de madrugada. Meu Deus, já são 2 da manhã, eu estou mergulhado na palavra, porque você não viu o tempo passar. A chama do primeiro amor. Eu quero ser o primeiro a chegar na igreja. Eu quero servir em mais ministérios, porque Deus tem me dado mais tempo. Eu quero investir mais finanças, porque Deus tem me abençoado mais. E a generosidade é o que rege o meu coração. Oh, meu maior tesouro, entregar aos pés dele. Feche os seus olhos nesta hora. Qual a distância que você está dos pés de Jesus? Uau! Pastor, líder de ministério, ministro da adoração. Qual é a distância dos pés? Você está próximo, íntimo? Ou você já se distanciou tanto? Preocupações, afazeres. Marta é preocupada em fazer, em arrumar, em agitada, e não tem tempo. Mas Maria encontrou lugar para voar um voo alto, aos pés de Jesus.
Eu quero fazer apenas uma oração nesta noite, antes da gente adorar a última canção. Com os olhos fechados. De verdade, irmãos. De verdade. Estamos encerrando esse congresso. Desde sexta noite. Sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Como está o teu coração nessa última noite? Estão preparados para o alto voo? Estão preparados para a nova fase, o novo ciclo, a nova estação? Estão preparados para o novo capítulo? O capítulo 12 espiritual está preparado para ser virado. Mas quem sabe você ainda está vivendo um capítulo 11 difícil, de pranto, de choro. Talvez o seu choro é dizer: pastor, eu reconheço, eu me distanciei dos pés de Jesus. Eu preciso voltar para Jesus com tudo esse ano, com tudo para voar com meu apóstolo, voar com ele em lugares altos. Com a minha igreja eu preciso voltar a experimentar a chama do primeiro amor. Se essa é a sua condição do capítulo 11, do pranto, do choro, do desespero por Jesus de novo. Se você está desesperado, levanta a mão, eu quero orar por você, só levanta a mão. Pastor, vão pensar que eu estou em pecado? Não, vão pensar que você está desesperado por Jesus. Tem pessoas aqui. Não tem vergonha de levantar a mão, não. Levante para Jesus, dizendo: Jesus, sou eu aqui. Eu estou aqui, Jesus. Eu reconheço, Pai. Eu reconheço que para voar voos altos eu preciso voltar aos teus pés. Eu preciso correr aos teus pés. Eu preciso voltar à essência. Eu preciso voltar. E eu quero te dar essa oportunidade. Nosso tempo já passou. Mais 5 minutinhos eu te peço, porque são cruciais para a sua vida. Não sai daqui sem voltar aos pés de Jesus. Não importa se você é líder, pastor, missionário, se você é membro, se você é ministro de algum ministério. Você que levantou a mão e talvez não levantou, mas há uma luta aí interna, dizendo: eu quero ir, mas eu não quero levantar a mão. Com vergonha, não tem problema. Eu quero abrir o altar de Jesus. Jesus está sentado neste altar, os seus pés estão aqui. Eu quero te dizer, se você quer Ele, apenas como um ato profético, corra aos pés dele neste altar, não aos pés de pastor nenhum, aos pés de Jesus. Saia do seu lugar, você que levantou a mão, venha com coragem, dizendo: Senhor, vira a página da história da minha vida hoje. E ao chegar aqui, se você quiser deitar, ajoelhar, ficar em pé, não tem problema, mas agora entrega como Maria o teu perfume ao Senhor. Entrega o teu melhor ao Senhor. Entrega o teu melhor ao Senhor. Randalabasacalabastecas, randalabastrei-calabalabas, reimalabalabas. Feche os seus olhos. É você e ele agora. Começa a dizer: Jesus, eu preciso, Senhor, para romper, para voar, voos altos, eu preciso voltar, eu preciso, porque Marta e Maria, no capítulo 11 que eu estou vivendo, o capítulo do luto, do pranto, da tristeza, do desespero, das preocupações, naquele capítulo, eles queriam Jesus. Marta e Maria só queriam a presença dele. Onde está Jesus? É o 4º dia. Cadê Jesus? E quando Jesus chega, então ela se rende. Ela vai aos pés dele e diz: Jesus, eu estou aqui. Está difícil, meu irmão foi. Está difícil essa luta que eu estou passando, está difícil. Mas eu estou aqui aos teus pés. Você está no melhor lugar desta conferência que começou sexta. Você está no melhor lugar desta conferência. Nos últimos minutos desta conferência. Porque isso vai mudar o capítulo espiritual da tua história de vida. Um capítulo 12 chega. Creia. Você entrou chorando, de luto, com o capítulo 11 na sua vida espiritual. Mas você sairá agora, daqui a alguns minutos, por aquela porta, com o seu capítulo 12. Capítulo da ressurreição, da vida. Enquanto nós adoramos Jesus, eu vou pedir aos pastores que me ajudem. As nossas mãos são as mãos de Jesus tocando, dizendo:
Esta chama do primeiro amor está voltando a queimar no seu coração. Seus pecados já foram perdoados. O diabo já não te aprisiona mais na jaula da escuridão, como falamos sexta-feira. Você está livre para viver todos os dias deste ano aos meus pés. Enquanto a igreja fica de pé e começamos a adorar. Vamos adorar, amados. Aleluia. Vamos adorar. Vamos adorar. Pode chorar mesmo, eu sei que é difícil. Eu sei que é duro reconhecer, eu preciso voltar. Oh, essa jovenzinha que está aqui chorando aos teus pés, Pai. Você é tão preciosa para Jesus. Ele nunca te abandonou, nunca desistiu de você. E nunca vai desistir. Não importa se você se distanciou um pouco dele. Ele nunca se distanciou de você. Tacás. Receba a chama do primeiro amor. Receba a chama. Agora. A sua família viverá o capítulo 12. Há um novo capítulo da história da sua vida. O capítulo 11 espiritual está acabando. Está acabando. Hoje. O capítulo da tristeza, do luto, da preocupação, da ansiedade. Hoje você sai daqui com o capítulo 12. Receba profeticamente esta palavra. Um novo capítulo de uma nova história. Acende, queima a chama deste coração, Pai. A chama deste coração, Pai. Pai, o grito do coração dela é: Abba, Paizinho, olha para mim, Pai. Olha para mim, Pai. Você é a menina dos olhos dele. Ele nunca tirou os olhos de você. Aleluia. 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 Eu queria que você saísse do seu lugar agora. Vem aqui. Venha abraçar alguém aqui no altar. Venha. Venha, igreja. Levanta este irmão, levanta essa irmã. E dá um abraço de frente assim, bem forte. Bem forte. Venha. Esta igreja, esta igreja. Dá um abraço neste irmão. Levanta, levanta ele. Levanta ele. Levanta ela e dá um abraço. Diga: eu estou com você. Nós vamos voar juntos. Nós vamos voar juntos. Há um novo capítulo, há um novo capítulo. Há uma nova história. Venha as irmãs. Tem muitas irmãs aqui, venha. Venha abraçar alguém. Se calabalabás. Venha. Levanta, levanta essas irmãs. Levanta ela e abraça. Levanta essas irmãs e abraça. Pode levantar essa irmã. Minha irmã, levanta ela e dá um abraço nela. Profetiza um novo capítulo. Profetiza uma nova história. Profetiza um novo capítulo 12. Diga um novo capítulo. Ao capítulo 12 de uma nova história. Ou de ressurreição, de vida, de alegria, de restituição, de paz na sua vida. Levanta, levanta, levanta e receba este abraço. Levanta e receba este abraço. Levanta, levanta. Levanta e receba este abraço. Levanta e receba este abraço.
Levanta e receba este abraço. Abraça e profetiza. Profetiza este novo capítulo. Profetiza uma nova história. Profetiza a chama do primeiro amor. Profetiza. Vamos adorar. Vamos. Vamos adorar. Senhor, abre os nossos olhos. Levanta as mãos e profetiza. Vamos. Profetiza. Eu vou. Diga. Aleluias. Somente em Ti, Senhor. Levanta a sua mão direita agora aos céus. Diga assim: Pai, com autoridade, Pai, nesta noite, hoje, um novo capítulo da história da minha vida, da minha família, da minha casa, começa hoje, um capítulo 12, espiritual, na minha casa, na Igreja Batista Menorá. Um novo capítulo se inicia hoje, de lugares altos, para um tempo novo, um ciclo novo, manifestação nova, um derramar novo. Hoje, o capítulo 11 passou. Diga assim, esse capítulo 11, de choro e pranto, só serviu para forjar ainda mais o meu coração, a minha fé, para voar ainda mais alto. Eu viverei o capítulo 12, espiritual, este ano, em todos os níveis, em todas as esferas da minha vida, desta igreja, para a glória do Senhor.